Mateus, capítulo 25. Glória a Deus. Obrigada, Deus. Aleluia, Jesus. Amém, igreja? Livro de Mateus, capítulo 25, diz assim: a parábola das 10 virgens. Versículo 1 diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não, seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse-lhes: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém, irmãos? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus de maravilhas. Aleluia, Jesus. Uma passagem, irmãos, bastante conhecida por nós. Aleluia, Jesus. Aonde a Bíblia, ela nos fala em uma parábola das 10 virgens. As 10 virgens, a qual eram a noiva, esperando o seu noivo. Aleluia, Jesus. Mas a Bíblia, ela nos dá detalhes dessas 10 virgens. Conta-se que as 10 virgens estavam com as suas lâmpadas, porém 5 eram chamadas de prudentes e 5 eram chamadas de loucas, de imprudentes. E a Bíblia nos diz que aquelas virgens a qual eram imprudentes, eram loucas, em algumas traduções eram inécias, elas estavam sem o azeite. A Bíblia nos fala que as prudentes, com as suas lamparinas, levaram também consigo azeite em suas vasilhas. Mas as imprudentes só levavam consigo as suas lamparinas. E com elas ao encontro do noivo. Porém, a parábola diz que o noivo estava tardando a chegar. E elas, com muito sono, adormeceram. E quando elas adormeceram, que deu meia-noite, ouviu-se uma voz, um clamor de alguém dizendo: aí vem o noivo. E elas, assustadas, acordaram. Quando as prudentes acordaram, elas estavam tranquilas.
porque elas estavam preparadas. Quando as 5 loucas, inércias, imprudentes, acordaram, que elas viram que no seu vaso, na sua lamparina, estavam se apagando, porque o azeite estava se diminuindo, mas elas não tinham mais o que colocar na lamparina, porque elas não levaram mais azeite em suas vasilhas. Aleluia, Jesus. Por isso são chamadas de imprudentes. E vendo elas que o azeite estava acabando e que a sua lamparina estava se apagando, logo se elas notaram que não teria como elas irem entrar no encontro com o seu noivo com as suas lamparinas apagadas. Aleluia, Jesus. E vendo elas que as lamparinas das virgens prudentes estavam acesas e que elas tinham muito azeite, elas disseram: nos dê um pouco do seu azeite, divida conosco, né? Talvez elas pensou assim: se elas dividirem conosco, teremos mais tempo de a lâmpada dela permanecer acesa, dela continuar acesa. Mas a Bíblia diz que as virgens prudentes lhes disseram: não, eu não posso te dar o meu azeite, porque se eu dividir o meu azeite com você, pode acabar o seu e pode acabar o meu. E se acabar o meu e o seu, todas nós ficaremos com as nossas lamparinas apagadas. A Bíblia, talvez elas pensaram, né? A Bíblia não nos fala, mas talvez elas pensaram: se o noivo chegar e todos nós estivermos com as nossas lamparinas apagadas, nenhum irá entrar. E nós lembramos, igreja, de algumas situações cotidianas na qual nós passamos e vivenciamos. Aí elas aconselharam as 5 virgens loucas: vai, comprai o seu azeite, ide aonde vende, para que vocês comprem e retornem. E no momento em que elas saíram, que as 5 prudentes ali ficaram com o seu azeite, a sua lâmpada acesa, e as 5 loucas saíram para comprar mais óleo, mais azeite para pôr na sua lamparina. A Bíblia diz que o noivo chegou. Aleluia, Jesus. E quando o noivo chegou, encontrou aquelas 5 prudentes com as suas lâmpadas acesas. E elas entraram ali para festejar as suas bodas. E fechou-se a porta. Aleluia, Jesus. Aleluia. E passando um tempo, aquelas virgens loucas que tinham saído para comprar o seu azeite, quando elas chegaram, igreja, as portas estavam fechadas. E elas começaram a desesperadamente a bater na porta: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele diz: eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Igreja, nosso Deus, aleluia, Ele é o noivo da igreja. Aleluia. A igreja, ela representa a noiva de Cristo. Aleluia, Jesus. Foi cantado aqui hoje que a igreja será arrebatada. Vai acontecer, igreja, porque está escrito. Aleluia, Jesus. E a Bíblia compara o reino dos céus com essas mulheres virgens, com essas 10 virgens. Porém, ele nos detalha com detalhes
Elas estavam andando juntas. Normalmente a igreja, nós andamos juntos. Porém, igreja, uns estão prudentes com o seu azeite, estão carregando consigo o seu azeite. Aleluia, Jesus. Mas outros estão desapercebidos na casa do Senhor. As 10 virgens estavam esperando pela chegada do noivo. A igreja também espera pela chegada do noivo ao vir buscar a sua igreja. Aleluia. Aleluia, Jesus. Porém, tem alguns esperando o noivo vir buscar com a sua lâmpada se apagando. Meu Deus. Mas a lâmpada está se apagando. Será que é porque eu não tenho dado atenção suficiente à minha lamparina? Deus. Porque a Bíblia diz que se elas eram loucas, se elas eram imprudentes, aleluia, Jesus, é porque elas não estavam preparando o seu azeite. Aleluia. Meu Deus. Significa que elas queriam estar preparadas, mas elas não estavam preparadas para encontrar com o seu noivo. Porque na hora que o noivo chegou, elas não estavam ali naquele lugar. Pensando elas que o noivo iria ficar esperando elas chegarem com o azeite. Aleluia, Jesus. Igreja, a Bíblia é clara com isso. Será que no dia que o Senhor vir buscar a sua igreja, porque esperando, aleluia, Jesus, a igreja se consertar, o Senhor ele já está. Aleluia. Esperando para que nós nos coloquemos na posição do Senhor, ele já está, igreja. Aleluia. Mas no dia em que ele virá buscar a sua igreja, não irá mais dar tempo de falar assim: Senhor, espera porque eu vou te pedir perdão. Espera, meu Deus, porque eu tenho que reconciliar com meu esposo, com a minha mãe, porque no céu não vai entrar. Não irá dar tempo, Deus. não irá dar tempo. É Deus. Aleluia. Nós vimos que por um momento que essas lombas foram buscar o seu azeite, por um momento o noivo abre a porta e as prudentes entram e ele fecha as portas. Aleluia. Aleluia, Jesus. Quando aquele grande dia chegar, igreja, que nós vemos que os prudentes foram e que pela nossa imprudência ficou, qual é a reação, igreja? Porque elas gritaram na porta: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Aleluia. E o Senhor dizia: eu não vos conheço. Eita Deus. Eu não vos conheço. Paulo, mas será qual tem sido as imprudências a qual tem impedido de eu encher a minha lamparina com azeite, para que ela se mantenha acesa na casa do Senhor? Talvez eu irei dizer que eu sei, igreja, da sua vida. Eu não sei. Cada um sabe disso, porque cada um terá que prestar contas ao Senhor. Aleluia. Cada um irá prestar conta com Deus. Todos nós. Qual tem sido a minha imprudência? Qual tem sido a sua imprudência na presença de Deus?
E nós vemos, igreja, que o tempo de buscar a Deus é agora. Aleluia. O tempo de encher a sua lamparina é agora. E tem que ter azeite suficiente para quando o azeite ele estiver diminuindo, você já irá e repor. Aleluia. Para que a sua lamparina ela não se apague. Quando as noivas disseram, ei, nos dê um pouco do teu azeite, elas disseram não. Você sabe por quê? Igreja, naquele grande dia, não vai ter pai salvando filho, não vai ter marido salvando esposa, ou vice-versa, esposa salvando marido, não vai ter filho salvando pai, porque a salvação ela é individual. Glória. O compromisso com Deus, com o nosso noivo, é de cada um. É individual. É certo que aquelas virgens prudentes, elas ainda deram um conselho para aquelas virgens loucas. Vai comprar para que vocês venham, vai comprar o seu azeite. Meu Deus. E nós ainda ajudamos. Conforme a misericórdia de Deus, ainda nos ajudamos uns aos outros. Mas naquele grande dia, não terá como sairmos puxando o nosso vizinho, nossa família, o nosso pai, o nosso irmão. É Deus. Infelizmente, igreja, não terá como. Meu Deus. Porque quando o noivo chegar, só entrará aqueles que estão preparados. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Uma comparação rápida. Às vezes nós temos muitos acidentes de trânsito, nós ouvimos falar. E por muitas vezes os acidentes eles acontecem por imprudência das pessoas. É, meu. E por aquela imprudência, às vezes causa um acidente e esse acidente ele chega a ser fatal. Ele chega a ser fatal. E nas nossas vidas com Deus é da mesma forma. Às vezes as nossas ações, as nossas atitudes têm sido atitudes de pessoas imprudentes, que têm levado à morte, a uma morte espiritual, Meu Deus. que naquele grande dia pode ser uma morte fatal, igreja. Aleluia. Nós sabemos que o noivo ele está nos dando oportunidade. Oportunidade essa, aleluia, de nos reconciliar com Ele todos os dias. Glória a Deus. De reconhecermos que somos dependentes dEle. Porque depois, igreja, que Ele recolher a sua igreja, não terá mais como dizer: Senhor, Senhor. Não terá mais como. Porque Ele vai dizer: eu não te conheço. É, Pai. Eu não te conheço. Imagina o quão duro é a igreja estarmos aqui na casa do Senhor, dias após dias, andando, caminhando. Aleluia. E naquele grande dia, o Senhor dizer: eu não te conheço. Quão doloroso é escutar uma coisa dessa: eu não te conheço. Deus. Imaginemos humanamente que
Se um pai ou uma mãe chega para um filho, a qual criou, a qual alimentou, porém o seu filho muitas vezes não estava andando nos caminhos corretos, a qual a sua mãe e o seu pai lhe ensinou. E quando vê que as coisas estão dando errado, o filho recorre ao seu pai e à sua mãe, e ele te diz: filho, eu não te conheço mais. Afasta-se de mim. Filha, eu não te conheço. E aí, igreja? Como que aquele filho iria se sentir? Dizendo: mas pai, eu nasci de você, o Senhor me criou. Mãe, eu estive aqui em tua casa, eu me alimentei. E o pai vai te perguntar: mas o que foi que você fez com o alimento que eu te dei? Oh, Deus. O que foi que você fez quando eu te procurava lá e eu não te encontrava? Aleluia. Santo Senhor Jesus. Nós sabemos, igreja, que a oportunidade, igual é dito aqui na igreja, ela é única. A oportunidade, ela é única. Aleluia. Às vezes nós dizemos: não, talvez eu terei outra oportunidade de ir para o culto, ou hoje, ou amanhã, ou depois. Terei outra oportunidade de conversar com minha mãe, com meu pai, pedir perdão, meu esposo, minha esposa, meu vizinho, minha vizinha, minha colega do trabalho, meu colega de trabalho. Eu terei outra oportunidade. E às vezes não tem. Aleluia, Deus. Às vezes não tem outra oportunidade. Essas loucas aqui não tiveram outra oportunidade. Elas não tiveram. Eita. E elas foram ao encontro do noivo, achando elas que elas iriam participar das bodas com o seu esposo, com o seu noivo. Elas foram nesse sentido. Mas quando chegou lá, elas viram que estava faltando algo. E às vezes, igreja, no meio da caminhada, falta algo em nós. E nós não queremos parar para ver onde foi que errou. Não quer parar para ver onde foi que deixou aquilo a qual iria te impulsionar a estar mais ainda na presença de Deus. Aquilo a qual iria te impulsionar a andar mais correto com o Senhor. Às vezes a gente não quer parar para olhar lá atrás, assim como o tema da campanha diz, para a gente voltar lá atrás para ver onde foi que deixamos o nosso primeiro amor. Eita, Deus. Às vezes a gente não quer parar, igreja, para consertar aquilo a qual estava errado. E vai dando sequência, vai dando sequência, vai andando, vai andando. Quando chega lá na frente, cai. Começa a tropeçar, começa a cair, começa as pernas a bombear. Porque a estrutura não estava forte o suficiente. Aleluia. A estrutura ela só fica forte quando nós fazemos e andamos corretamente na presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. E às vezes nós nos preparamos tanto, igreja, para algumas coisas,
digamos assim, algumas coisas do nosso cotidiano. No nosso cotidiano, nós nos preparamos para o nosso serviço, nós nos preparamos para a escola, para uma faculdade, nós nos preparamos tanto para fazer coisas a qual apraz a nossa vida no nosso cotidiano. Mas, às vezes, para estar na presença de Deus, nós andamos despreparados. Essas virgens novas, elas estavam despreparadas. A Bíblia diz que as 5 prudentes levaram consigo azeite em suas vasilhas. Significa que elas levavam o suficiente, igreja. Já as novas foi no embalo, foi indo. Chegou o momento que elas parou e chegou e viu: falta azeite aqui. Se faltava o azeite ali é porque elas esqueceram de trazer de onde elas vieram. É Deus. Dá, Jesus. Bem assim é conosco hoje. Às vezes esquecemos de trazer o perdão. É, Pai. Esquecemos de trazer uma reconciliação. Sim, meu Deus. Aí às vezes é tudo ao contrário. Traz o ódio, traz o rancor, traz a mágoa. E aí quando chegamos na presença de Deus, falta algo para estarmos completos e preparados na presença dele. Aleluia, Jesus. Por isso que nós falamos, igreja, que a oportunidade ela é única. Aí lá no finalzinho a Bíblia diz: vigiai. Já foi dito aqui hoje, né? Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem virá buscar a sua igreja. Aleluia. E às vezes nós nos pegamos como pessoas que não vigiam, como pessoas que até oram, buscam, mas não vigiam. Aleluia. Deus poderoso. E Deus, igreja, quando Ele fala claramente na palavra dele que há vários versículos na Bíblia qual diz sobre vigilância, há vários versículos. Quando ela diz sobre vigilância é porque temos que andar vigilantes o tempo todo. E às vezes nós queremos arrumar desculpa para tudo. Não, mas aconteceu isso comigo por causa disso, daquilo. Ah, mas isso aconteceu porque foi fulano, foi ciclano, foi por causa de Beltrano. Quando na verdade a vigilância não esteve em você. Quando na verdade a vigilância ela não estava ali naquele momento. Por isso que as coisas acontecem. Porque nós temos a escolha de fazer, de não fazer, de pecar, de não pecar. Nós temos essa escolha. Quem anda na vigilância, igreja, evita o pecado. Aleluia. Evita cair no erro. Mas quem não anda na vigilância só anda tropeçando e caindo, tropeçando e caindo, tropeçando e caindo, tropeçando e caindo. Verdade, Senhor. E aí agora me diz qual é o noivo que vai buscar uma igreja, uma pessoa dessa forma. Não vai, igreja, não vai. Não andemos nos enganando a nós mesmos. Não andemos tampando os nossos olhos e fingindo que não estamos enxergando. O que Deus ele tem falado. Quando elas ouviram assim as 10 virgens, ouviu o clamor, uma voz que dizia: aí vem o noivo. Igreja, nós já estamos
Uma voz dizendo: o noivo está perto de vir. Igreja. Abramos os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais. Aleluia. Aleluia, Deus. Obrigado. Porque a vinda do noivo está próxima e ele virá. Glória a Deus. Aleluia. Ele virá, igreja. Eu creio, Senhor. E quando ele vir, ele vai querer encontrar uma igreja adornada. Aleluia. Uma igreja com vestes limpas. Aleluia. Sim, meu Deus. Oh, aleluia, Jesus. Sim, meu Deus. Uma igreja a qual se santifica. É, papai. E nos últimos dias, igreja, nós temos vivenciado, observar que a santificação no meio do povo de Deus tem sido pouquíssima. Que a vigilância no meio do povo de Deus tem sido quase nada. Falta muito de nós, igreja, falta muito. Quero que você faça essa reflexão. Se o Senhor voltasse hoje para buscar a igreja dele, aqui agora, neste culto, se você iria subir ou se você iria ficar, Oh, Deus. faça essa reflexão. Será no piscar de olhos, igreja. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus virá como um ladrão. Quando o ladrão ele te rouba, numa rapidez tão grande que às vezes, principalmente quando é celular, carteira, essas coisas, às vezes as pessoas nem sentem que foram roubadas. E a vida do Filho do Homem também se será rápida como um piscar de olhos. Aleluia. Por isso que não irá dar tempo você correr e dizer: Senhor, Senhor, me leva. Peraí, Senhor, não me leva, que eu preciso ir aqui resolver uma situação e volto já para eu subir. Como o Senhor não irá dar tempo, igreja. Ande com a sua vida no altar do Senhor, sem aqui temer o arrebatamento. E hoje eu me lembrava da pregação do pastor Luciano, em que ele pregava e ele dizia assim, que nós cantamos muito aquele louvor, que diz: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Clamando pela vida, vem, Senhor, vem, Senhor. E muitos estão cantando sem saber ao menos o que está falando. E ele dizia: não volta não, Senhor, porque talvez a minha casa está desconcertada. Quando os igrejas estão clamando: volta, Senhor, quando a sua própria casa está desordenada, Deus. achando que irá subir igual as loucas, achando que irá subir, e por muitas vezes pode se deparar a uma situação de ficar. É, Pai. E Deus, igreja, Ele não quer que naquele grande dia nós dissemos assim: Senhor, eu não tinha entendimento, eu não tive conhecimento. É, O Deus. Senhor irá te dizer: não, eu te dei conhecimento, foi pregado, foi falado, mas você não quis me ouvir. Deus. Porque muitos, creio eu que muitos irão dizer: Senhor, eu não sabia. Eu não sabia.
vida daqueles a qual não querem compromisso com Deus. Ele não fica, igreja, porque Deus ele é justo. Ele nos deu o entendimento suficiente de entender tudo aquilo que é pregado, tudo aquilo que é ministrado. Quando nós queremos entender, quando nós queremos prestar atenção, quando nós queremos focar naquilo que está sendo ministrado, o Espírito Santo ele nos dá entendimento de tudo. Aleluia. Quando nós não fingimos tapar os nossos ouvidos, porque infelizmente, às vezes na igreja, né, pastora, está pregando, e as pessoas estão fingindo que estão surdas. Fingimos uma surdez, mas quando sai lá fora, aí quer falar, quer criticar, quer isso, quer aquilo, quer ver. Então a surdez era só aqui dentro. Depois que sai para fora, a língua começa a bater. Deus poderoso. Glória a Deus. E nós vemos, igreja, que Deus ele zela pela sua palavra. Aleluia. Deus ele zela pela palavra dele. Glória a Deus. Porque tudo aquilo que está escrito, tudo aquilo que o Senhor ele fala, vai acontecer. Aleluia. Não tenha dúvida disso. Eu creio, Senhor. Eu creio nessa palavra. Aleluia, Jesus. Mesmo que nós, às vezes, não gostamos de quem está pregando, de quem está ministrando, mas cuidado no que você vem reclamando. Aleluia. Cuidado no que tem criticado, porque a palavra é do Senhor. Aleluia, Deus. A palavra ela é de Deus. Glória a Deus. Obrigada, Deus. Vocês não sabem a responsabilidade que é estar aqui pregando a palavra, ministrando a palavra do Senhor. Verdade, Senhor. Aleluia. Pensa que não temos afrontas e combates, igreja. Às vezes o próprio inimigo ele quer depois nos afrontar com a própria palavra que ministramos. Mas mesmo assim, quando o nosso Deus ele nos capacita, ele nos envia, nós temos que fazer o pedido do Senhor. Mesmo que muitos irão criticar, mesmo que irão falar, mesmo que afrontas virá, mesmo que o inimigo ele quer debater conosco tete a tete, mesmo assim a palavra de Deus ela tem que ser ministrada. Independente de quem gostou ou de quem não gostou. E hoje, igreja, é uma palavra forte. Eu falava, meu Deus, que palavra forte. Obrigada, Deus. Não é uma simples palavra que console o seu coração. Não é uma simples palavra de um encorajamento, mas é uma palavra de conserto. Amém, meu Deus. Obrigada. É uma palavra de conserto, igreja. Obrigada, Jesus, porque eu preciso. Porque se Jesus voltar agora, talvez você poderá ficar. E às vezes nós pensamos assim, que estamos, como se diz aí fora, que estamos abalando, né? Que estamos abafando. Não, eu estou buscando, eu estou orando, eu estou indo para a igreja. Igreja, as 5 loucas também estavam com as suas lamparinas. Só que o azeite não era suficiente. Porque a imprudência delas impediram que o azeite fosse suficiente para elas. Aleluia, Jesus. Observe a sua vida, igreja. Observe o seu andar. O que você tem feito? O que você tem feito? Às vezes nós deixamos para se arrepender amanhã, depois de amanhã, a semana que vem, o mês que vem. Por acaso sabemos nós o dia de amanhã, igreja? A Bíblia diz que somente um sabe o dia de amanhã, que é o nosso Deus. Nós
fazemos planos, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas nós não sabemos nem se iremos acordar vivo. Que às vezes nós pensamos assim, não, mas eu vou ter oportunidade até o dia que o Senhor vai vir e tal. E se você morrer amanhã? Misericórdia, Paulo, você está falando isso comigo? Não, igreja, com todos. Ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe a hora da nossa partida. Talvez poderemos nós, dormir no descanso, igual como diz, descansar, fechar os nossos olhos e nesta terra não mais viver. Nós não sabemos. E aí agora? Cadê a oportunidade de reconciliação? Cadê a oportunidade do perdão? Não terá mais. Eu me lembrava a qual esses dias teve um velório do meu primo. E lá no velório, o pastor me pregava e tal. E eu me recordava de que ele foi o jovem a qual começou a ir para a igreja, mas era daquelas pessoas que ia e saía. Frequentou várias igrejas, inclusive na nossa ele já esteve aqui, mas ele não conseguiu se firmar em nenhuma igreja. Não conseguia. E ele ia para a igreja, sabe aquelas pessoas que parecem que está brincando com Deus? Entra hoje, passa uma semana, sai, e às vezes mesmo dentro da igreja, usando drogas, fumando, bebendo, mas dentro da igreja era crente. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, meu irmão, glória a Deus. Quando você encontrava na rua a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, meu irmão, ninguém falava como que não era. Mas alguns sabiam que não era daquela forma, a qual eles estavam tentando viver de aparência. E às vezes eles se jogavam mesmo no mundo e se aprofundavam nas drogas e na bebida. Até chegou o dia que o homem, com a maldade no coração, uma briga por causa de uma cerca, a qual o vizinho do fundo jogou um entulho na cerca dele e ele foi brigar por causa daquele lixo que estava na sua cerca. Observando nós humanamente que ele estava com uma razão de reclamar porque o lixo estava em sua propriedade, mesmo que estando do lado de fora da calçada. Mesmo assim, estava ali, deturbando ali o ambiente dele. Só que ele, com falta de sabedoria, com as palavras bruscas, palavras de agressões físicas, acabou que o homem, com a sua maldade no coração, falou: eu vou te acertar. E quando ele estava na bicicleta indo embora para a sua casa, que no caso ele tinha a casa dele, mas ele morava com o irmão. E quando ele estava indo embora, o homem veio por detrás dele com uma faca e cravou nas costas dele, também de bicicleta. E os dois caíram no chão, e ali o homem queria dar outra facada de novo. Aí disse o povo que ele tirou a faca, lambeu o sangue e queria novamente dar outra. Aí as pessoas correram e tiraram. Nós vimos o que é a maldade do ser humano. A maldade no coração do ser humano. Talvez ele pensou que não. Nunca pensamos nós qual é o dia que iremos morrer. De uma simples facada, a qual não era realmente para matar, e a facada não dava tempo de ter matado. Só que também ocorreu imprudências no hospital, imprudências na UPA, a qual deixou que o pulmão dele encharcasse de sangue. E quando encharcou, veio ele a óbito, a falecer. Ou seja, igreja, não sabemos nós o dia. E eu ali raciocinava o que será dessa alma. O que será daquela alma, igreja? E nós vimos que muitas vezes nós estamos brincando com Deus, não é entrando e saindo não, igreja, é dentro da igreja mesmo.
de verdadeiramente servir a Deus. Aleluia. Às vezes queremos estar na casa de Deus somente de aparência. E será a igreja que irá subir? Não adianta entrarmos na casa de Deus e dizer que estamos cultuando ao Senhor e viver fingindo. Não adianta. Aleluia, Jesus. Deus poderoso. Então que a igreja fique com essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Até aqui o Senhor falou. Obrigado, Deus. Aleluia, Jesus. Que a igreja fique com essa reflexão. O que precisa ser mudado, o que precisa ser consertado em minha vida e na sua vida, para que as nossas lamparinas elas não se apaguem, mas para que elas continuem acesas. Para que no dia que o noivo chegar, nós subimos com ele. Aleluia. Amém, igreja. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.